Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para gravar então a nossa última aula de conteúdo, que é o uso dos porquês, tá? Para isso então a gente vai pegar o livro de aula na página 48, certo? Aqui, uso dos porquês. Na página 48 então começa com algumas atividades que vocês vão fazer depois, mas no momento que nos interessa então é a página 49, que começa a parte do conteúdo. Até botei umas observaçõezinhas aqui que depois eu vou passar para vocês no finalzinho da explicação, tá? Então, primeiro caso, o porquê separado com acento, tá? O porquê separado com acento, como diz aqui, ele é utilizado sempre no final de frase, seja ela interrogativa, afirmativa, enfim, sempre no final de frase a gente utiliza então o porquê separado com acento, tá? E aí tem um exemplo. O peixinho precisa identificar cardumes maiores. Por quê? Né? Porque separado com acento, porque está em final de frase, no caso essa aqui interrogativa. Ele não identificou grupos maiores, não sei por quê. Porque final de frase separado com acento, tá? Depois, o segundo caso, então, o porquê separado, só que não vai ter acento. Esse aqui eu vou utilizar sempre quando eu tiver perguntas, tá? Perguntas, sejam elas diretas ou indiretas, tá bom? Então, as perguntas diretas. Por que o peixinho precisa identificar cardumes maiores? Pergunta direta, né? No final, ponto de interrogação. Então, a pergunta direta. Então, eu vou começar a frase, ó, com porquê separado e sem acento, tá? Aí, quando eu tiver uma pergunta indireta, então, como eu vou fazer uma pergunta indireta, certo? O motivo por que pesquisaram está no texto. Então, o motivo pelo qual, né, pesquisaram está no texto. Nesse caso aqui da pergunta indireta, eu vou substituir o porquê pela palavra pelo qual ou pela qual, né? Então, quando eu substituir o porquê por pela qual ou pelo qual, né, dando a ideia dessa pergunta indireta, eu vou utilizar então o porquê separado sem acento, tá? É o primeiro caso. Também outro caso de uma pergunta indireta, tá? Aqui, ele não entendeu por que o peixinho não conseguiu se decidir, né? Então, ó, ele não entendeu por que motivo o peixinho não conseguiu se decidir, né? Qual foi o motivo do peixinho não se decidir? Por que razão? Então, no caso da pergunta indireta aqui, eu vou substituir o porquê por que razão, por que motivo, certo? Então, repetindo. O primeiro porquê, porque separado com acento para perguntas, né? Perguntas, mas aliás, para o final de frases, né? Sejam interrogativas, né? Ou afirmativas. Então, porquê separado com acento para o final de frase. Porque separado sem acento, né? Para perguntas diretas, né? Ou seja, quando eu tiver o ponto de interrogação no final da frase, perguntas diretas ou perguntas indiretas. E aí eu vou substituí-lo, o porquê por que motivo, por que razão, né? Ou então vou substituir por pelo qual, pela qual, certo? Como está aqui no exemplo da página 49. Lembrem que nesses dois casos, perguntas indiretas, eu não vou ter o ponto de interrogação no final, porque é uma pergunta indireta, né? Não vou direto ao ponto, é como eu digo, comer pelas bordas, né? Não vai direto ao ponto, tá? Depois, o porquê junto sem acento, tá? Eu vou utilizar então em respostas, é uma explicação, e eu vou substituí-lo pela palavra pois, tá? Olha o exemplo aqui. Porque ele precisa se proteger de predadores. Isso é uma resposta, né? Porque ele precisa se proteger de predadores. Pois ele precisa se proteger de predadores. Então, o porquê junto, sem acento, eu vou substituí-lo pela palavra pois, né? E aí, então, isso é uma explicação, é uma resposta, certo? Então, é o terceiro caso do porquê. Junto, sem acento. E o porquê junto com acento? Na verdade, ele é um substantivo, tá? Esse aqui vai exercer a função de um substantivo, tá? E ele sempre vai vir depois de um artigo, por isso que ele vai exercer a função de substantivo. Toda palavra que eu boto um artigo na frente se torna um substantivo. A gente já viu isso em aula, né, antes. É a mesma coisa do porquê. Então, ó, usado quando é um substantivo. Para isso deve estar antecedido de alguma palavra que o determine, como o porquê, né? Um porquê.
este porquê, esse porquê, aquele porquê, etc. Aí tem um exemplo. Queria saber o porquê desta pesquisa, né? Daí vai dar a ideia, né? A noção de motivo, o motivo, a razão, certo? Mas então é essa a ideia, ele é um substantivo, tá bom? Então, vamos retomar rapidinho. Aí eu botei essas 4 coisinhas aqui, ó, para vocês, como resumo, para vocês não esquecerem. Porque separado sem acento é para pergunta, né? Separado sem acento é para pergunta, que são as do meio aqui, perguntas diretas ou indiretas, né? As diretas quando tem ponto de interrogação no final da frase, as indiretas quando eu substituo por que motivo, ou por que razão, ou pelo qual e pela qual, tá? Depois, porque junto sem acento para respostas, né? Qualquer tipo de resposta. Porque separado com acento, sempre no final de frase, que é o primeiro caso aqui, né? Pode até destacar, que nem eu fiz aqui, olha que bonitinho ficou. E porque junto com acento, que é um substantivo, que vai ter o mesmo valor ou eu vou substituí-lo por o motivo, né? Qual o motivo, tá? E esse porque junto com acento, ele vai sempre vir, antes dele, vai ter sempre um artigo, tá bom? Certo? Então, são esses casos do uso do porquê. Eu disse que era bem fácil, não é difícil não, tá? É só lembrar. Página, então, 48 e 49. Depois eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios para fixar esse conteúdo, tá bom? É muito simples, não se esqueçam dos conteúdos da prova. Então, todos aqui, ó, eu botei no videozinho anterior lá, para vocês marcarem no livro de vocês. São só conteúdos do livro, certo? Beleza? Qualquer dúvida, me chama lá no meu e-mail, lizesoutinholima@hotmail.com, tá bom? Beijo, tchau, tchau.